Muito bem, muito bem. Sejam bem-vindos a mais um podcast Fechando o Bar. Eu sou Cristiano Geraldi. Tenho a honra de estar aqui ao lado de Ricardo Mota. É isso aí, meu filho. Estamos aqui de novo, né? Exatamente. E hoje com ele, que é sinônimo de sofisticação. Rapaz, Paulinho Bauab hoje no programa. Uma honra pra gente, hein? Vamos aplaudir. Vamos aplaudir. É isso aí. Ó, já vamos desde já explicar pro convidado qual o motivo de Fechando o Bar, né? Qual que é a nossa temática aqui hoje, Bom, né? o Paulinho como um bom... Boêmio. Um boêmio, bom vivan. Um cara da noite que tem muita história para contar da noite, não só de Catanduva, mas de várias localidades. A gente estava conversando fora do ar, ele teve experiências fora de Catanduva, muitas. Só para Maceió já foi 20 vezes, sem nenhum exagero, né? Sem exagero. A conversa fica boa na hora que o cara quer fechar o boteco, na é verdade. Então, aquela última mesa, sabe? Fechando o bar é a hora que a conversa tá ficando bacana. Então é isso. Para quem é cliente. Para quem é cliente. Para quem é dono do bar é os que enchem o saco. Aliás, aqueles que ficam, que é aqueles que empatam, né? Você já foi dono de bar, né? 5 bares. 5. Casablanca, inclusive, né? Casablanca, Manhattan, Cara, que Solar do União, São Francisco e Bolero. O pessoal fala do Casablanca como uma coisa muito saudosa em Catanduva. Né? Então, todo mundo, pelo menos da época do meu irmão tá com 52 anos, conheceu a esposa dele lá. O que eu falei pra você? Exatamente. Fora do ar, o Paulinho tava falando. Você vai falar com a galera aí acima dos 50 anos, todo mundo vai ter uma memória afetiva do Casablanca. Ou né? começou... conheceu a pessoa, casou, hoje tem filhos, comentam do Casablanca. Pois é. Eu sempre brinco, eu falo assim, se eu tivesse a oportunidade de montar um bar em Catanduva, talvez eu pudesse ferir o sentimento de alguém, mas eu gostaria de colocar Casablanca, né? Eu gostaria de usar esse nome em Catanduva, reativar esse nome, assim como o pessoal fez com o Esquiatos, enfim, né? Que pelo menos na minha época, de bem novo, 17, 18 anos, a gente já ia pro Esquiatos. Eu acho que você tem uma boa ideia. Você vai ter que pagar para mim, mas vai ter uma boa ideia. A marca Tá registrado. tá registrado aí. Você acha que eu perco essa marca? Meu filho? Pronto, Essa então não. vamos fazer uma sociedade, ó. Já resolveu o problema. Olha, se eu pudesse perder 15, 20 mil por mês, o meu sonho é esse. Casablanca Estúdio Bar. Legal. É tudo que eu quero, mas só para tocar jazz, blues, rock e bossa nova. Só. Uma opção legal. Não né? se toca outra coisa. E música ao vivo. Piano, baixo e bateria. Enfim, Legal. só que eu vou tomar ferro. Olha, Você acha que o povo vai? eu acho o seguinte, hoje em dia tá faltando opções, né? Então Catanduva, de repente, seria uma ideia. Não Legal. vai. Não vai, não tem público. Você tem o público de 50 e poucos anos que sai uma vez por semana, aí fica mais 2, 3 semanas sem sair. Sim. Então você não tem o suficiente para você fazer isso. O meu bar de Salvador, o São Francisco, era um American Bar, piano bar. O irmão do Dominguinhos que tocava piano lá, a gente revezava, é um cara fantástico. Juca Chaves, ele ia 2, 3 vezes por semana, ele e a Yara. Stand-up lá? Só que dava público porque Salvador tem 1 milhão e meio de habitantes, tá? E muito turista. Agora, nem Rio Preto acho que comporta um bar nesse estilo de blues, jazz e bossa nova. Com essa personalidade. Não comporta. Na verdade, está muito jeito. difícil viver da noite hoje, né? Em qualquer lugar, principalmente em Catanduva. Não sei se vocês têm essa mesma impressão, mas parece que Catanduva tudo tem prazo de validade. Sim. Sabe? Sim. É algo que o máximo que eu vi até hoje ficar foi o Santo Grau, que ficou aí de 2006 Ficou bastante, até mais de 10 anos, né? E tem que ficar se adaptando ao gosto. Sim, exato. Você tem que ir a mudando. modinha ali e tal. É. Para fazer um esquema desse, que nem o Paulinho gostaria de fazer com personalidade, e é uma marca registrada do Sim. Paulinho Bauab. Você vê que Sofisticação, né? O Casablanca foi inaugurado no ano em que eu nasci. Paulinho esteve à frente até 83. 1985, né? Fiquei 2 anos. Sim. Depois veio o Valério, que também... Aí eu montei o Manhattan. Sim. Eu vendi o Casablanca, montei o Manhattan. Tanto o Casablanca quanto o Manhattan são pessoas da nossa geração, Mota, a gente regula de idade. Nós nunca fomos, mas a gente sabe, a Todo gente mundo lembra, conhece. a gente vê foto ali. Os nossos filhos Casablanca. vão conhecer também. Porque Ficou, né, porque registrado. tinha personalidade. Você vê os quadros na parede. O professor Nelson Bassanete faz algumas publicações e ele contou a história do Casablanca
e do Manhattan. Aqueles quadros lá, eles são, como ele foi baseado no filme Casablanca, o nome, são cartazes de cinema da época do filme Casablanca. Então, eram os cartazes que eram espalhados e a parede da lateral do Casablanca, toda a personalidade que ia lá. A gente fazia uma vez por mês um show árabe, show italiano, noite do tango. Eles assinavam a parede. O autógrafo deles era na parede do coisa. Então, sobre isso que você está falando, eu já vi fotos de famosos que vieram a Catanduva e passaram pelo Casablanca para curtir a noite e tal. Às vezes ia fazer um show grande aqui na região. E eles iam para lá. Iam para lá. Isso. Então, ou bacana. Iam jantar antes ou iam depois para zonear. É isso aí. Porque o Casablanca foi palco de encontros, pessoas que se conheceram, constituíram família, pessoas que casaram, mas já se separaram. E a galera quer E curtir. foi palco de uns fecha nervoso, né, Paulinho? Então, muita briga. A galera ela tinha sangue no olho, né? Então, não pelo Casablanca. Não, mas isso já não foi na minha época. Já é posterior. Já é posterior, porque na minha época o público era totalmente diferente. Era só casais, só gente já de uma certa faixa etária, né? Pelo próprio estilo de música, pela música ao vivo lá, por Elinho Branca, Garcia. Rubinho tocava lá também? O Rubinho tocou lá, o Marcinho de Uchoa, isso, um monte de gente. E todo mês tinha uma festa. Tanto que o Réveillon do Casablanca, os convites se esgotaram 30 dias antes, entendeu? As mesas. Mas foi super legal, todo mundo de branco. Legal. Quando Catanduva não se fazia nada. Foi do ano de 83 para 84 esse Réveillon. Puxa, que legal. Teve Noite do Tango, aí eu trazia cantores de tango de São Paulo, que era a boate que eu frequentava, que eu gostava de ir lá em São Paulo. Então, eu conhecia esse pessoal. E aí encerrou as atividades, o nome Casablanca. Acabou quando isso? 89? Eu acho que o Valério ficou acho que uns 4 anos, de 85 para 89, mais ou menos, né? Aí depois eu vendi o Manhattan para ele também. Então eu montava e vendia para ele. Ficava 2 anos e vendia para ele. E aí eu fui para Salvador, fui dirigir o Solar do União, que é um restaurante turístico, tal, né? Um restaurante internacional. Era uma antiga senzala, então tinha show folclórico, candomblé, maculelê, capoeira para os turistas. E depois eu montei o San Francisco, que era um American Bar, um piano bar e restaurante. Bacana, vixe. O Paulinho, ele é colunista, todo mundo conhece, transita muito bem na sociedade, tem muita credibilidade, muito prestígio. Dono de revista, né? É, sim, tem muita convivência com pessoas da alta sociedade, inclusive, mas é um cara que tem uma cultura, não é uma coisa vazia, não é a futilidade. É bacana de conversar para para poder aprender também, crítica, né? A quem transita na sociedade. Mas o Paulinho é um cara que é muito ligado à cultura, por exemplo. Você já viu o Paulinho Baob tocando piano, pô? Muito bacana, parabéns. Inclusive, eu também sou músico e eu observo bastante isso. Aqui em Catanduva é difícil quem tem a habilidade que ele tem no piano. Muito legal. Dedos mágicos. Bom, Paulinho Baob. Ele fala dedos mágicos, ele já olha assim. Mas eu não vou falar nada, não, Cristiano. Não, mas dedos mágicos tem o Dr. Lang. Não, quando eu fazia exame era o Dr. Vilmar, porque ele é menor. Da minha altura. Não, o Dr. Lang é do meu tamanho, tem o dedo grosso. Não, tô fora. E o cara nem manda flor no outro dia, né? Mas a gente estava conversando com o Paulinho fora aqui, antes de começar a gravação, e aí nós falamos que ia perguntar de tudo. E a ideia do nosso podcast é justamente dar oportunidade para as pessoas que vêm aqui falarem coisas que usualmente não falariam, até pelo formato, pela linguagem renovada que o podcast tem. Então, vamos perguntar para o Paulinho tudo o que a gente quiser perguntar. E ele gentilmente nos deu essa liberdade. Então, você avisa se a gente perguntar tiver, pode. Perguntar pode. A resposta eu não sei se eu vou dar. Exatamente. Mas perguntar, ninguém Paulinho é um proíbe. cara que estava contando para a gente, ele já tomou as 2 doses da vacina
do corona. Tá imunizado. Então, não, mas eu tô querendo dizer isso pelo seguinte, já é um cara que ele não é um adolescente. Sim, apesar sim, de sim. ser um cara muito Eu tenho jovem. uma idade sugestiva, Exato. 69. 69, né? exato. Uma idade sugestiva. Interessante. Paulinho Bauab, um cara sofisticado, músico, com alma de artista, os seus empreendimentos noturnos sempre com uma carga cultural muito grande, com personalidade e tal. Então, para os moldes que nós estamos acostumados aqui no interior, o Paulinho é um cara que tem uma sofisticação acima da Com média. certeza. Paulinho Bauab, dono de um bigode respeitabilíssimo naquela Muito tempo, né? Aquele bigodão de respeito, moço. Ah, o do rosto, você fala. O bigodão do rosto. Sim. Pô, eu não bom. conheço outro bigode. E aí a gente tava falando fora, Paulinho, você é um cara que fala muito bem, um cara educado, e, enfim, vários predicados aí. Tem muita gente. Eu não que te paguei nada. não pagou né? nada. Mas é que eu tô ajeitando o cenário para poder fazer mandar a pergunta. Tem muita gente que acha que você é gay, Paulinho Bauab. Ixi, um monte. Um monte. Metade da cidade fala que eu sou viado e metade fala que eu sou biscateiro. Aí eu vou ter que tentar escolher. organizar isso aí. Se somar viado com biscateiro, somar e dividir por 2, na média fica um cara topzera, nem ali nem aqui. Eu só tenho duas certezas na minha vida. Uma que eu vou morrer, outra que eu nunca vou liberar. Tamo junto. Não, mas eles falam mesmo. Eu tenho todos os predicados de um. Aliás, nada contra quem faz isso. Não, muito pelo amor pelo de Deus. contrário. Mas cada um tem a eu sua tenho opção. muitos amigos gays. Vocês sabem que a maioria dos colunistas homens, né, do estado de São Paulo, do Brasil, uma grande parte, uma grande maioria são gays. Certo. Eu sou colunista, pronto, já tenho um ponto a favor, né? Aí eu toco piano. Todo mundo toca guitarra, bateria, tal. Eu toco piano. Eu tive uma educação de acordo com a minha idade, então sou educado. Eu não consigo sair com uma mulher se eu não for abrir a porta do carro. Então, são coisas que a gente aprende. Pronto. Já tenho todos os predicados. Sou colunista, toco piano e sou educado. O que mais? Tem a aparelhagem toda. Tem todos os alvará e ferramentas, só não trabalha se não Não, quiser. eles falam, eu não estou nem aí, pode falar o que for. Não, e a maior No prova, fim- a maior prova de que ninguém aqui, nem o Paulinho, ninguém tem preconceito é essa naturalidade que o Paulinho traz. Pode falar. Não ligo que- mesmo. Mas Enquanto eles falam, quem come sou eu. Então, A aí comida, né? eu ia chegar nessa. Eu ia chegar nessa coisa. Você, por ter toda essa. Todos esses predicados. Traquejo. Você acaba sendo um cara que acaba diferenciado dos homens, que de repente são um pouco mais truculentos, enfim, comparando com os homens da sua geração aí, acima dos 65 anos. Paulinho tem 69, já falou aqui. E isso encanta a mulherada. E até as mais novas, né? Sim, Independente da pô. idade. Porque o Paulinho é um cara que você não fala que tem 69 Exatamente, anos. Cara, justamente. né? Dependendo da idade, né? E você deve ter tido a oportunidade de ter muitas mulheres na voltinha dos seus braços. Não é, Paulinho Bauab? Eu tive grandes oportunidades, assim. Eu sempre gostei, tá certo? Então, quando eu morava em São Paulo, eu tinha muita amizade com as atrizes de cinema. Então, a gente acaba namorando. Eu namorei várias atrizes que, na época, eram conhecidas, né? Ainda tenho amizade com várias delas. Algumas pessoas mais conhecidas, a gente também já teve um envolvimento. Então, mas isso é a vida que faz, Sim. né? É o momento, você está presente naquela hora, então isso te facilita. Aí depois você tem a imprensa. Então, tinha revista, tem o programa de TV, as pessoas querem se aparecer um pouquinho e a oportunidade que você tem de conhecer, até fazer uma permuta quando dá, entendeu? A Mas TV isso. proporciona isso. É né? uma coisa que, assim, que aconteceu. E como a gente gosta, eu gosto. Para você ter uma ideia, eu tenho, assim, muitas ex-namoradas e ex-esposas e tal.
são as minhas melhores amigas hoje. Eu mantenho amizade com todas, todas. Tenho o maior respeito por todas. Mas são minhas amigas. Então, às vezes, eu já viajei com alguma delas, vamos viajar como amigo, vamos. E, sabe, assim, numa boa. Eu acho que ninguém me conhece mais do que elas. Exatamente. Então, se eu estiver passando por uma fase que eu preciso desabafar com alguém, quem melhor do que uma ex-mulher que conviveu com você? Né? Com certeza. Então, é isso. E em relação à TV, que você estava comentando que você teve várias oportunidades por estar no meio também, né? Você passou pela TV Band também, né? E teve a oportunidade de viajar ao Brasil, né? Vendo isso tudo, né? Vendo o Brasil e trabalhando nisso. A TV também te proporcionou conhecer lugares bacanas, sim, né? Sim. Eu acho que quem me proporcionou mais, porque na TV, em todas as TVs que eu fui concessionário. Eu nunca fui funcionário da TV, então eu não tinha regalia nenhuma. Certo. Muito pelo contrário, tinha que tirar uma grana todo mês e pagar. Comprava espaço, né? É que eu sempre aproveitei as minhas viagens de turismo para gravar o programa. Então, quando eu fui para o Egito, para o Líbano, para tudo quanto é lugar e tal, eu sempre levei a câmerazinha, sempre gravei, pedia para alguém segurar, gravava com guia. Então, as pirâmides do Egito, cruzeiro pelas ilhas gregas, tá, tudo que eu fiz, eu aproveitei e trouxe para o programa. Porque eu gosto. Eu toco piano também porque eu gosto. Porque eu nunca estudei música, eu não sei o que é dó, o que é mi, Então, por isso que é difícil eu acompanhar alguém. O cara fala, eu canto em dó. Você pode cantar onde você quiser, eu toco nisso aqui. Se der para você entrar nessa, vai. Entendeu? Então, hoje, graças a Deus, eu estou fazendo aquilo que eu gosto de fazer. A revista foi uma coisa, eu montei a Top. A Top tem um nome, graças a Deus, muito bom na cidade, assim. E fiquei 22 anos com a revista. Só que para mim já estava pesado ficar com a revista, com o programa, com as redes sociais, enfim. Aí eu resolvi que eu precisava curtir um pouco mais o meu filho, meus netos, ficar mais tempo com eles, poder pegar minha moto, viajar para onde eu quiser. E com isso eu vendi a revista. Hoje é uma pessoa que eu sei e escolhi também. Eu tive a oportunidade de escolher para quem vender. E eu vendi para uma pessoa que eu tenho certeza que vai fazer com que a Top continue crescendo cada vez mais e mantendo o respeito com todo mundo. O mesmo respeito que eu tive, eu tenho certeza que o Marcelo vai ter também. O Marcelo que está com a Top agora. Exatamente. E está trazendo agora para Catanduva também a Rádio Clube. Isso. Está empreendendo na comunicação. Isso é muito bom. Inclusive, na conversa que a gente teve com o Bertin, a gente estava falando a respeito disso. É sempre bom que pessoas bem intencionadas e competentes agreguem a nossa atividade. Quanto mais gente bacana fazendo... Pela cidade Exatamente. Também, né? Quanto mais gente bacana fazendo rádio, claro. Ele não é meu concorrente, ele é um parceiro que está fortalecendo o meio. É isso que eu acho. E você, enquanto comunicador, agora nas plataformas que você tem explorado mais, e é isso que é interessante do Paulinho, porque ele está sempre há alguns anos Sim, ele está atualizado. Na frente certeza, ali, né? da galera. E se a gente for observar o que o Paulinho fazia 10, 15, 20 anos atrás, de viajar, e ele fazia blogueiragem lá. A galera está fazendo hoje, sem dúvida. Que a galera está fazendo hoje, de uma maneira muito... com conteúdo de verdade. A única coisa assim da revista que eu acho que eu vou sentir falta, porque eu vibrava com isso, era as festas Top. Festa Top, para mim, eu fiz uma festa tênis, né? Que bacana. Eu gostaria de ir nessa festa. E isso atraiu. Você vê que a Festa Top terminava os convites e tal. Todo então ela era muito bem servida, durou 16 né? anos. Muito bem servida a festa. Então é uma coisa assim que a gente sente um pouco de falta, porque agora não dá mais para fazer esse tipo de coisa. Também não quero mais me comprometer com tudo isso. Mas essas coisas marcaram muito o nome, porque eu já vim com uma bagagem de São Paulo que eu tinha que fazer um nome. Eu cheguei aqui em Catanduva como filho do Anísio Bauab. E depois ele passou a ser o pai do Paulinho Bauab. Então, é uma coisa que a gente precisa. Eu precisava aparecer de qualquer jeito. Sim. Eu precisava mostrar o que eu aprendi.
E com o Casablanca eu acho que eu consegui fazer isso, entendeu? Ô, Paulinho, em relação ao Carnaval de Catanduva, o que você me fala, o que você fala pra gente aqui do Fechando o Bar? Tem solução para retornar aquela tradição do Carnaval, aquelas festas que eram legais pra caramba? Não. Já foi o tempo? Já foi. Infelizmente já foi. Eu acho assim, o Clube Tênis que teria uma chance. O Carnaval de Catanduva, ele foi muito famoso pelo Carnaval de salão. Não era nem pelo Carnaval de rua. O Carnaval de rua era aqueles blocos, enfim. Mas o Carnaval de salão era muito famoso. Quando eu morava em São Paulo, falava, tal, de onde você é? De Catanduva. Ô, meu, Carnaval de lá, Era por causa do lança-perfume também, né? Mas lança-perfume era liberado em todo lugar, só que aqui era uma tradição. Justamente. Né? Tanto que ia sair até uma fábrica aqui. E que o empresário daqui montou a fábrica. A lança-perfume mais famosa era a Rodoro, que era da Ródia. Lata. É lata. Tinha a Rodoro e a Colombina. Mas a Rodoro que era a famosa. Mas era liberado? Não era droga. As pessoas usavam para atacar nas outras, né? Isso. Ela saiu como para você jogar nas costas das mulheres que estavam todas... Então. Porque era gelado. Aí a gente usava para cheirar. É igual cheirar gás de buzina. E dava para menina. Eu já fiz isso. E dava para menina cheirar, porque dava aquela bobeirinha, era onde você beijava na boca. Na hora que voltava já tinha acontecido. Era uma maneira de paquera. Mas era uma tradição de família. Né? Minha família sempre cheirou lança-perfume. Meu pai, todo mundo. Dentro da minha casa, o aperitivo que a gente fazia antes de ir para o clube, tinha 14, 15 anos. Era uma tradição. Era uma tradição e não fazia mal para ninguém. Você nunca viu ninguém morrer, ninguém... Eu nunca cheirei lança-perfume. Tô falando pra você que não eu sou sabe virgem. que você tá perdendo. Eu nunca cheirei lança-perfume, cara. É bom demais. Você sabe a vantagem da lança-perfume? Todo mundo animava e você cheirava, é coisa de 30 segundos. E acabava o carnaval também, não tinha mais. Assim, acabou o carnaval, acabou. Claro que a gente escondia umas, assim, mas acabou o carnaval. Aí um empresário daqui conseguiu o químico da Ródia, que fazia Rodoro, e montou uma fábrica aqui, em frente ao tênis, quase. No ano de inaugurar... Pelo menos o lugar era sugestivo. No ano de inaugurar a fábrica, o Jânio Quadros proibiu. Foi uma judiação, nós íamos ter uma fábrica de lança-perfume aqui, né? Era igual aquele rio de Todinho que aparecia na propaganda do Todinho. Mais ou menos. Um rio de lança-perfume. Mas o lança-perfume passou por... Os caras falando de lança-perfume e eu falando de Todinho, né? Cara. Como que eu sou virgem? Não. Coitado. Uma analogia boa. Teve as mudanças de tipificação criminal. Ela era contravenção, se eu não me engano. Depois ela passou para contrabando. E depois virou tráfico de drogas. Acho que é um negócio porque quando o Jânio Quadros proibiu, não podia mais ter fábrica, nem da Colombina, nem da Rodoro e tal. Aí as pessoas começaram a comprar a Universitário, que vinha lá do Paraguai. Isso. Eles compravam, que é aquela de vidro. Que não era ruim também. Não, era boa também. A gente cheirava até éter com clorofórmio junto, misturava, né? E fazia isso na época de moleque. Mas aí que virou contrabando também. Então, se você comparar uma cocaína, uma não sei o quê, com lança-perfume, a lança-perfume tipo Cristiano Virgem, assim. É ingênuo, né? É ingênuo. Mas tinha essa pegada, apesar de você ter... Que nem, por exemplo, se você hoje fizer isso, de dar o lança-perfume para uma menina inalar, e naqueles poucos segundos... Você beijar ela, você está estuprando ela. Morto. Sim, você está morto. Aliás, na época não tinha esse tipo. A mudança cultural. O mundo está muito chato, cara. Não, mas essa questão aí, eu acho que vai evoluindo, né? A civilização, a cultura vai mudando, então é uma coisa que tem que ser... mas normalmente... Mas era uma pureza, você não ia beijar a menina... Não, justamente é isso. Não ia beijar qualquer uma, né? Você ia beijar aquela que você já estava tipo, namorando, mas as coisas estão de um modo que talvez o dia que você cortejar uma moça, você pode ser acusado de alguma coisa, não é? Eu acho que está ficando muito perigoso isso também. É perigoso. Hoje você não sabe o que falar, né? É. Você quer falar que aquela parede é preta, dá medo.
Exato. Porque fala, será que está falando alguma coisa contra... Eu estou falando que a parede é preta. Pois é. Antigamente, esses cordões de carnaval eram o cordão dos pretos. Era assim que era chamado. Agora, se você falar isso hoje, você vai preso amanhã. Entendeu? Então, eu acho assim, eu sempre tive respeito por o raça. termo mulata está sendo abolido, viu? Então, mulata é uma mistura. Quer dizer, não é pejorativo, né? Não é pejorativo. É uma mistura do branco com o negro. É a mulata. Então, a biologia não vai existir mais. Você não pode mais falar o que deu uma... Tá certo? Então, para responder a tua pergunta, o que era famoso no carnaval, o mais famoso mesmo, era o carnaval do tênis. E quando as cidades não tinham rainha de carnaval, o Borelli, na época que ele era prefeito, tinha a rainha, tinha o rei, e saíam na rua no carro alegórico, isso também era. Mas o carnaval do Clube Tênis é o que ficou famoso no estado de São Paulo, com certeza. Uma que tinha aquele salão oval, com aqueles degraus, aquela coisa que era uma decoração, assim, eles se esmeravam. Eu até nisso, hoje eu olho para aquilo, agora planaram tudo lá, né? Mas eu penso que... Mas eles deixaram uma iluminação ovalada para lembrar. Para lembrar. E o piso que foi retirado também, ele serviu para fazer alguma decoração na entrada do salão, para lembrar. Foi. Ok, deu com essa modificação, o salão ele ficou maior, vamos dizer assim, em questão de acomodação. Tem um aproveitamento. Mas que a arquitetura que tinha antes era muito mais clássica e era legal pra caramba. É como o Automóvel Clube de Rio Preto mantém o mesmo salão e tudo. Agora, precisava ter uma reforma grande, precisava ser feito. Foi necessário. Por bem, como tinha que quebrar tudo, já fizeram uma coisa assim. A altura, né, também. Depois daquele evento com a Boate Kiss também, eles precisaram adequar a altura do teto. A necessidade de você isolar acusticamente, porque começou a ter problema com os vizinhos. Mas eu, só falando do carnaval, eu acho que o carnaval de Catanduva começou a perder relevância quando eles trocaram os reis momos gordinhos pelos carinhas gostosinhos lá. Também, né? Aí tiraram o saudoso Rafael Cervantes, lembra? Rafael Cervantes, o Túlio Cury, ele vai assistir com certeza esse vídeo aqui. O Túlio foi rei momo. Então, aí eu não lembro desse rapaz. Eu sei quem é, mas eu não lembro dele como rei momo. O Túlio já tem um pouco mais da nossa idade. Mas ele era fofinho ou não? Até hoje ele é gordinho. Gente boa, o Túlio, amigo da gente. Então, aí você pega, tinha lá o Té, que trabalhou hoje no Gevera. Aí depois puseram os malhadinhos lá. Tipo, eu acho que foi nessa pegada aí que... Começou a descambar. É brincadeira. É uma judiação, né? Porque no ano que o prefeito falou que não ia ter carnaval, quando ele se elegeu, tal, não vai ter mais carnaval, Catanduva fazia carnaval. Perdão, não é o Túlio, é o Thales Cury. É o Thales Cury. O Túlio pedala, atleta. Eu fiz confusão aqui, é o irmão, o Thales. E aí nós perdemos o carnaval para Votuporanga, Ibirá e Potirendaba. Então, aqui... Quando nós estávamos com os hotéis lotados, com tudo, a vizinhança, essas cidades lotavam os hotéis para o pessoal vir passar o carnaval aqui. Então você fica com dó, você fala, poxa, o carnaval lá na avenida, foi um carnaval que eu mostrei no meu programa aí, um reprise disso daí as semanas atrás, o carnaval de Catanduva, e junto com o de Catanduva, depois, num outro trecho, teve o do Rio, o desfile da campeã. Teve hora que eu dei uma confundida, que eu não sabia, tá? Na hora que aparece uma geral, os carros alegóricos que o Júnior Cesarini fazia, sabe? Eram umas obras de arte. Cara, eu me lembro da Rita Guedes participando do carnaval. Nessa época era até bacana demais. Catanduva teve 8 escolas de samba. Que cidade teve 8 escolas de samba? Isso é cultural. E foi pro saco. É que também a cara do carnaval deu uma mudada, né? A questão da escola de samba começou a ficar em segundo plano, porque aí começaram a ver... Axé, o sertanejo também. Trio elétrico e tal, e começou a mudar um pouco o perfil. Mas o Paulinho é um cara que está aí à frente da comunicação, agora ele passou a bola da revista Top para o Marcelo, e com certeza ela vai ser
muito bem conduzida. Inclusive, nós queremos convidar o Marcelo para vir aqui. Isso é legal, hein? O Jaime, que agora que fica à frente tá da revista, ajudando, da revista Top. Doutora Natália Cassis, que é a esposa do Marcelo. Enfim, estão todos convidados para a gente poder fazer a nossa entrevista aqui. E vai ser muito bacana. Mas, com a saída da revista Top, você deixa a presidência da Pica? Que isso, né? Olha, o Bertinho não conseguiu fazer a Pica subir, quer dizer, fica difícil, né? Um dia eu e o Bertinho conversando num lugar que nós fomos fazer uma cobertura, nem Cara, lembro depois onde assiste o do Bertinho, você vai dar muita risada. Então, aí a gente tava conversando tal, ele falou, ô Paulinho, a gente podia formar uma associação de Catanduva, da imprensa, né? Porque tem um pessoal que não tem nada a ver com a imprensa, em todos os eventos eles estão lá na frente, acabam te atrapalhando, enfim. Aí eu falei, então, a gente podia montar, a gente pode bolar um nome, associação dos Profissionais de Imprensa de Catanduva. Ele olhou para mim e falou, então, a Pica, é isso aí, pronto, tá formada, né? E aí ficou essa gozação aí. Mas... Aí eu fiquei na dúvida. Ricardo Mota é artista, cantor. Ele, teoricamente, não seria originário da imprensa, ele é da música. Mas agora, com o podcast, com o programa que é exibido aos sábados na TV Band, ele passa a ser um membro da imprensa. Ele poderia entrar na Pica? Eu acho que ele pode entrar na Pica, dependendo da posição que ele tomar. Entendi, tá certo. Saber que posição ele vai tomar. O Bertinho estando junto, eu sei que não vai ter problema nenhum. Eu não estou me perdoando agora por não ter... Caçapava. Eu não estou me perdoando por não ter perguntado da Pica pro Bertinho. Putz. Porque eu acho que ele ia discorrer longos minutos, né? Então, ele acha que tem que deixar crescer. Eu falei, para ele tentar fazer crescer. Aí ele foge, aí ele tira da reta, entendeu? Mas tudo bem. Vamos colocar num corte assim. Paulinho Bauab afirma que a pica do Bertinho é pequenininha. Não, pequenininha não cresceu. Não cresceu. Mas é umas brincadeiras assim que é o que faz a gente se sentir bem no meio do... Nossa, que você vê que o pessoal da imprensa aqui é muito ligado, todos são amigos. É a vantagem de você estar numa cidade acolhedora como Catanduva. Pode ter vários defeitos, pode ter um monte de coisa, mas é uma cidade acolhedora. Tem um nome que Catanduva, né? Mas eu não sei, quando eu morava em São Paulo, assim, as pessoas perguntavam, Catanduva, sempre tinha alguém que já tinha ouvido falar. Catanduvense é igual formiga. Todo lugar que você vai tem um. É coisa impressionante, cara. Onde que eu fui, gente? Eu estava voltando de moto de São José dos Campos a semana passada, aí eu parei num postinho, assim, porque eu estava com pouco combustível, eu fiquei com medo. Na Dom Pedro. Aí eu desci da moto, assim, tirei o capacete, o cara, Paulinho Bauab. Eu falei, se eu estivesse fazendo coisa errada aqui, né? Então, em todo lugar você encontra. Quando eu morava em São Paulo, eu falava de Catanduva, que a minha família morava aqui e tal. Todo mundo tinha alguma coisa. Ou já passou por aqui, ou não sei o quê, ou tem algum parente, sempre. Então, é uma cidade muito acolhedora, né? E eu acho que Embora às vezes a gente sinta, pelo menos você já trabalhou com TV e eu estou passando por isso agora, parece que as coisas não saem daqui. Não. E a gente se esforça para levar o nome de Catanduva para uma região imensa, né? Eu, no caso, hoje a gente tem uma área de cobertura de 300 cidades, aproximadamente metade do estado de São Paulo. E nenhuma empresa que patrocina o programa é de Catanduva. E aqui nós temos empresas grandes, né? Então, quando eu estava na Record, era a mesma coisa. Eu tinha as empresas de Rio Preto, que eram patrocinadoras do programa, de Catanduva nenhuma. Pois é, empresários de Catanduva, hein? Eu tenho uma visão a respeito disso, que é que às vezes as pessoas elas encaram a propaganda, as ações de marketing de um jeito equivocado. Se você pegar grandes empresas de Catanduva, você falar assim, eu não vou citar nomes, mas fala de empresa X. A empresa X está no centro de Catanduva, só está poluindo, tal, não sei, não está.
tá levando o nome da cidade para outra cidade, para outros estados, para outros países, né? Tá gerando emprego e tal, mas ela não consegue mostrar, ou ela não se preocupa em mostrar para as pessoas da cidade que... Não é poluição, é vapor que eles soltam. Sim, e outra coisa. Vapor mas é que tá aqui, faz parte do... não consegue demonstrar o Da seu devido história, valor. da né, história, que tem uma história política, social, econômica, que está presente no dia a dia, que não está aqui só para... Não é uma coisa mecânica. Sim. Eu acho que quando você está num lugar... Eu ouvi essa semana a psicóloga Georgia conversando com a gente lá na Jovem Pan, falou assim que quando você está em muitos lugares, na verdade você não está em lugar nenhum. Só que... E a gente sente isso. É uma empresa que tem a sua marca estampada em outros lugares, que leva um produto de qualidade e tal. Se você perguntar para qual que é a empresa hoje orgulho de Catanduva, você vai falar qual? Você não consegue, porque não existe essa cultura das empresas daqui se comunicarem com as pessoas daqui. Tem uma empresa que acabou recentemente que ela tinha uma relação afetiva com Catanduva, Supermercados Maranhão. Sim. As pessoas lembravam disso. Supermercado Maranhão, quando fechou, eu fiz uma publicação nas minhas redes sociais. Doeu. Contando que doeu. Sabe? E tem muita gente que ainda não conseguiu repor. Um exemplo, o entrevistado é o Paulinho, mas só para a gente contextualizar isso. A gente tem aqui na nossa região muitas usinas de açúcar e álcool. Nós temos aqui a Associação dos Fornecedores dos fornecedores de cana também. O que a gente escuta falar? Qual que é uma das maiores riquezas que a gente tem na região? É a indústria sucroalcooleira. Tem cidades da nossa região que, se não tivessem Palmares recentemente passando por dificuldades enormes por conta da crise na usina Virgulino de Oliveira, que era um grande gerador de empregos ali. Em Catanduva a gente tem muita influência, porque se uma usina quebra e para de pagar seu funcionário, ele para de... Não. Então tem isso, só que a população não consegue enxergar. Você fala assim, Catanduva tem um monte de usina. Eu tenho certeza que se você pegar 10 pessoas, uma boa parcela dessas pessoas... essas usinas, só sabe queimar cana e jogar fagulha de cana. Mas né? todo mundo tá acostumado a ver as pingas, só vê as pingas, não vê os tombos. Exatamente. Né? Então, mas aí jeito. também é uma espécie de cultura que passa despercebido. Não vamos nem dizer que é alguma coisa negativa, é que é cultural mesmo. Talvez a associação dos fornecedores. Falar, né? O fornecedor de cana ele é marginalizado por estar produzindo um produto que é a maior riqueza da nossa região. Olha, vou ser honesto. O dia que cai fagulho no quintal, eu fico puto. Eu também. Cara, eu também fico puto. A gente fica Mas puto. às vezes o produtor rural não tem nada a ver com isso. E às vezes o dono da cana que queimou não tem nada a ver. Ele nem sabe que queimou. Tem uma indústria aqui central também que solta fumaça o dia inteiro. As pessoas falam gente, isso é da caldeira, isso é vapor de água, tá umedecendo o ambiente, tem que dar graças a Deus, né? E muita gente critica, fala assim, mas por que não sai do centro da cidade, vai para a estrutura que os caras têm lá? Não, e eu para ser bem sincero, eu acho bonito, eu acho que eu gosto. É bonito mesmo. Eu também acho bonito, e eram bonitos os barracões ali que tinham os antigos, todo de alumínio. E a gente está falando da Cocan, né? A gente não citou a marca aqui, mas eu falei também pensando na Matilate, que está um pouco para trás. Eu estava falando da Cocan, que tem aqueles armazéns ali dos Matarazzo, tudo é o que virou a Cocan. Era muito bonito ali, né? Há muitos anos atrás, onde o Hotel Presidente era o melhor hotel da cidade. Catanduva tem muita história. Tem. Né? Meu pai nasceu aqui no ano em que Catanduva virou município. Teria hoje 103 anos também. E a agência, por exemplo, do Banespa, né? A número 3 é Catanduva. Onde é o Santander hoje? Onde é o Santander? Número 3 de todo o estado de São Paulo. Por quê? Porque Catanduva era a maior exportadora de café. Então, era São Paulo, Santos e Catanduva. Tinha 3 agências só. Catanduva número 3. O Hotel Acácio foi o primeiro hotel com água encanada
de toda a região. O pessoal de Rio Preto ficava o vendedor que vinha de fora, o representante, ficava hospedado aqui, ia fazer a praça em Rio Preto e voltava. Então, a gente Hotel teve Acácio, a construção dele foi em 1925. É certo. E é interessante a história dali, que foi uma área doada. O Acácio é onde fica o Mufato hoje. É. Foi uma área que foi doada para a família Oliveira Santos, se eu não me engano. Do Carlos Eduardo. Isso. Para a construção de um hotel. E se ela fosse, por um determinado período, se fosse desviada a função daquele terreno, o poder público assumiria de volta. Então, por isso que o Hotel Acácio durou até o início dos anos 2000, quando foi demolido para a construção do Supermercado Maranhão. É verdade. É muito, muito bonita até essa história. E eu me lembro, eu estudava no Otacílio, e eu descia a rua Rio Grande do Sul, eu acho que dava de frente com aquela passarela que passa pela frente da linha do trem. Aí pouca gente sabe, mas quando você desce na rua Rio de Janeiro, ali chama Praça 1º de Maio. Ah, sim. Né? É uma Praça 1º de Maio. E passava pela frente do Hotel Acácio todos os dias. E é bonito lembrar, porque era imponente. Com azul, branco assim. com azul, muitas janelas. Os porões, o porão tinha aquelas janelinhas do porão. Sim. Eu arrepio de lembrar, porque eu era fascinado. Outra coisa que me fascinava era o Castelinho. Já imaginou o seu bar, Paulinho? Esse bar que você tem a ideia de fazer, e quem sabe um dia você possa realizar numa construção antiga, cheia de história, hein? Ficaria bonito, hein? Ficaria. Não prático, mas bonito. Não prático, mas bonito. A instalação ali vai ter que trocar inteira. Eu acho que não comportaria, porque são cômodos pequenos. Mas esse bar também teria que ser pequeno. Nem adianta ser grande, que seria pior ainda. É um ambiente pequeno, como se fosse uma boate, uma coisa assim. Teve uma época, né, que aqui em Catanduva começou a ter uns lugares com essa personalidade, o Actipapos. Vocês lembram do Actipapos? Lembro. Ali onde hoje é o Recheio Lanche, na frente da Castelana, na rua Aracaju. Isso. Que era do Tony já. Isso, depois teve o Grau Etílico. Ali na avenida. Também. Na avenida, próximo de onde Mas era o Tony é um cara criativo. Como chamava aquele... Ali na Vila Celso também, que teve aquele bar ali, que a gente ia todo final de semana... Atrás de onde... Não era Som Brasil. Som Brasil ali... Acho que era Som Brasil. Na Rua Catiguá. Isso. Que era do Guilherme. Isso, do Gui. É esse mesmo. É um bar também que ficou legal, porque tinha uma música muito boa ali. A gente gostava. Então, tem história, né? Tem muita coisa, mas parece que as coisas têm um prazo de validade. Exato. Né? Infelizmente. Ô Paulinho, uma pergunta agora que eu não sei qual é o grau de complexidade dela. A gente começou esse podcast falando que você é um cara muito sofisticado. Você falou aí que você viajou para as Ilhas Gregas, você é de uma família que tem descendência árabe, que é uma cultura muito rica e tanto que tem tradição de no... passar essa cultura para os seus descendentes. Então você falou, pela minha idade eu tive uma educação compatível com a minha época, tal. Então, mais uma vez repetindo, você é um cara sofisticado, pô. E isso é inegável. Em algum momento, quando você estava em Catanduva ou quando você voltou para Catanduva, você pensou, falou, putz, o mundo é tão grande, eu tô aqui, acho que Catanduva não merece ou Catanduva não faz bom proveito, vamos dizer assim. Catanduva não faz bom proveito de toda a bagagem que eu trago. Em algum momento você sentiu essa... Como todo mundo, né? Acho que várias pessoas que vieram de fora, ou que são catanduvenses que moraram fora, voltaram para cá, tem uma hora que a gente pensa assim. Normalmente, quando a coisa não está muito legal, ou quando você conversa com as pessoas e você vê que são empacados, né? Tem algumas pessoas que são empacadas. Aí você fica meio... Mas são coisas que o tempo te ensina que não adianta. Então, vamos viver ou não, né? Eu acho que a oportunidade a gente tem. E eu fui construindo a minha história aqui em Catanduva, fui fazendo a minha história
E graças a Deus eu tenho um nome legal, como você falou, mas por isso, porque eu sempre fui honesto e nunca desrespeitei ninguém. Olha, eu vou dizer uma coisa. Sempre que eu assisti o programa do Paulinho, eu comparava a qualidade das entrevistas com o trabalho que o Amaury Júnior fazia, sabe? E você deve ter conhecido ele também pessoalmente, muito, né? Muito. Inclusive, ele é de Catanduva, né? Ele nasceu em Catanduva, ficou até os 4 anos de idade aqui. Aí O mudou pai pra dele Rio era Preto. diretor aqui. Depois mudou para Rio Preto. E em Rio Preto, quando eu comecei a cursar o técnico de Química, na minha classe estava o Serginho, que é irmão do Amaury. E nós enforcávamos aula para ir jogar baralho na casa dele. Então eu conheço o Amaury desde que ele era bem mais jovem. E quando ele começou na TV Rio Preto, que a Ana Maria Braga era auxiliar de palco dele. Rapaz, Caramba! eu não sabia disso, não. Tá vendo? Então a gente é muito amigo. E depois ele casou com a Celina daqui. A irmã da Celina foi muito minha amiga, a Valdívia, mais nova. E o Zeca Freitas, o filho lá do jornal A Cidade, da Carmi, ele morava em São Paulo, mora em São Paulo, e nós nos reencontramos lá. A gente nunca foi muito amigo, porque na época tinha uma separaçãozinha de idade. Mas lá nós ficamos muito amigos. Ele é casado com a outra irmã da Celina. Era a Celina, a Vera e a Valdívia. Então a gente ficou muito ligado. Eu encontrava sempre o Amaury na casa do Zeca, tomando aperitivo, e a gente ficou muito amigo, já revivemos a amizade da época de infância. Então, em toda a festa que nós estamos, toda a festa da FEBRACOS, a Federação Brasileira de Colunistas Sociais, ou APACOS, o Amaury vai. Então, a gente sempre, no Jockey Club, lá no Grande Prêmio São Paulo, que eu fui durante 7 anos seguidos, para gravar, foi onde eu gravei com Pelé, com um monte de gente. O Amaury estava em todos os... Entendeu? Aí ele vendia as entrevistas, ele devia sair com uns 200 mil e eu pagava 5 para ir. A diferença era essa. Mas a gente sempre conversou muito, já entrevistei, já fui entrevistado, e ele sempre fala assim, eu tenho muito orgulho de falar que eu sou catanduvense, eu nasci em Catanduva. Né? Então, a gente tem tem uma amizade bem estreita. Legal. Você citou aí que você chegou a entrevistar o Pelé, e a gente pôde ver em várias oportunidades você com pessoas de expressão mundial, né? Sim. Quem foi o cara que você entrevistou que você falou assim, nossa, esse venci na vida, entrevistei esse cara? Flávia Alessandra. Mas Mas quando eu montei o programa, o meu objetivo era entrevistar Pelé, ela e o Roberto Carlos. Era o Pelé e ela, eu cheguei a entrevistar. O Roberto Carlos eu não tive oportunidade. Mas para mim foi. E mesmo porque eu tive tanta sorte que ela veio para Rio Preto aqui para inaugurar a Joalharia Cristóvão, tá? E aí eu fui entrevistá-la com aquele, né? Fui entrevistá-la, começamos a conversar. Na hora que terminou, que eu fui sair, ela falou: fica aqui comigo, eu não conheço ninguém. Ficamos a festa inteira junto, conversando numa boa e pronto. Que coisa boa, hein? Paulinho Bauab. Paulinho Bauab. Foi uma pessoa assim, que nós ficamos conversando. Ela gostou da tua vibe, né? Ela não conhecia ninguém. Então, eles são convidados, às vezes, para inaugurar uma loja, eles ficam perdidos. Quando eu fui entrevistar o Fábio Júnior aqui em Catanduva, quando eu cheguei para ele, falei, me diz uma coisa, você fica tão nervoso antes de entrar no palco como eu estou antes de te entrevistar, ou isso já passou? Ele falou, toda vez que eu vou subir num palco, eu fico muito nervoso. Nessa época ele estava namorando uma pessoa daqui de Catanduva, que era minha amiga e tal. Mas ele falou assim, então foi uma entrevista gostosa com ele também, porque a gente criou uma... Eu acho que o Fábio Júnior ficava nervoso, ou fica nervoso, porque ele nunca sabia com quem ele ia sair casado de cima do palco. Com certeza. Agora, o contrário. Quem
ou se teve alguma pessoa que você entrevistou, você falou assim, Nossa. não vou colocar no ar essa entrevista. É um não mala. é digno de passar no programa Paulinho Bauab. Teve muito mais isso do que ao contrário. Eu não vou citar nome aqui, você me desculpa, mas teve muito. Políticos, não? Não. Eu acho que são mais assim personalidades. Artistas. Eu não lembro de ninguém, porque a gente conduz a entrevista da maneira que você acha que é legal. Você percebe que a pessoa troca o R pelo L, você já pergunta com L, entendeu? Então, você adequar. Mas tem cara que é chato, que você fala para... Olha, a nossa entrevista é 2 minutos e meio, enfim, papapá. Aí o cara começa a falar e não para mais. Aí eu peço para o cara fazer um aviso, o cara faz assim. Eu não sei se ele acha que está querendo enforcar ele, mas ele não para, ele continua falando. Aí fica ruim para o editor. Tem uma atriz de cinema, de novela, está me faltando o nome. A gente tem muito truque, né? Em São Paulo, a gente ia muito nessas festas ali, sociais, de smoking, tal. Conhece a Hebraica? Não. Círculo não Militar? Conheço. Círculo Militar, sim. Círculo Militar, show de bola. Eu fui muito. A Hebraica eu não conheço. Nós víamos sempre essas festas que iam os artistas, era sempre no Ibirapuera, ali no... Então, eram aquelas festas luxuosas, as atrizes sentavam numa mesa, os seguranças, todos de mão dada, de costas para a mesa, cercavam a mesa. E eles falavam que não iam dar entrevista. Essa é a vantagem de ser baixinho. Então, o meu cinegrafista era o My Boy. Aí eu falei, My Boy, se eu passar debaixo do braço dele, se acende a luz da câmera, o iluminador, que ela vai achar que já está gravando, não vai querer falar alguma coisa. Né? Então, a gente conseguiu muitas entrevistas. Essa daí foi o auge, eu vou lembrar o nome até o final. Era o auge dela na carreira da Globo, tal, já era senhora, vou lembrar o nome. E ela falou que não ia dar entrevista, que não blá, blá, blá. Aí eu consegui passar por debaixo, o My Boy acendeu, eu cheguei junto dela. E ela falou 17 minutos. Caramba, ela também quase que eu faço assim para ela, porque ela não parava. Então, tem algumas coisas, assim. Nós estávamos gravando no Teatro Municipal, lá em São Paulo, uma ópera. Então, era um maestro famoso e tal, e que não ia dar entrevista. Falei, puta merda, a gente veio até aqui, nós vamos mostrar, mas, né? Aí nós vimos pelo corredor, no caminho dos camarins, que estava indo uma equipe com um bolo na frente. E aí uma delas falou que era aniversário do maestro, que eles iam... Aí eu e o My Boy fomos atrás, eu, o My Boy e o Miltinho. Nós fomos atrás da fila. Na hora que abriram a porta, eu entrei no camarim, maestro, não sei o quê. O cara não fala, só falava em alemão. E aí, o que você faz, meu? A câmera ligada e tal, eu, yes, não sei o quê. Eu não sei se eu misturei japonês, árabe, português. Olha, mas então tem as coisas, essas. A primeira vez que eu fui gravar no Clube Tênis, eu fui falar no microfone, caí daquele degrauzinho que tinha nas mesas ali. Rapaz. Entendeu? E coloquei no programa, porque é legal você ver você meio que caindo para trás, né? Então, são... A comunicação é muito bacana. Eu né, acho. Paulinho? Ela te dá oportunidades muito legais, né? Ô, Paulinho, você citou aí o Miltinho, que é um cara que foi muito parceiro seu durante muito tempo. Foi. Inclusive, eu estive no seu programa dando entrevista, o Miltinho fez todo o contato com a gente lá. Cara muito bacana, 10 demais. Infelizmente, foi precocemente. Foi um golpe... Foi muito forte. Um golpe duro, quase um filho seu, né? Ele ficou comigo 15 anos lá na Top. O Miltinho entrou só para fazer produção do programa independente há mais tempo, e em 15 anos ele já estava fixo lá. E ele fazia tanto a parte administrativa da revista, o programa, ele era o produtor, o editor e o cinegrafista. Então, quando a gente ia viajar, sempre ia eu, a moça que estava apresentando no momento comigo e o Miltinho, na maioria das vezes. Então, ele coordenava tudo.
No meio do ano passado, ele teve um câncer assintomático. Quando começou a incomodar, que ele foi fazer exame, 40 dias depois ele já tinha falecido. Então, dá um golpe na gente, né? Você fica meio perdido, você não sabe de boleto, de banco. Eu não sabia nada, ele que controlava tudo. Então, foi uma perda, assim, bem... Isso foi recente? Foi no meio do ano passado. E talvez tenha sido uma das coisas que te motivou a tirar o pé um pouco Também e curtir mais a vida, né? Foi um dos motivos, sim. Foi um dos motivos, eu não queria... Porque ia sobrar para mim. Eu que ia ter que fazer a parte administrativa. E eu entendo disso que nem letra de música japonesa, entendeu? Não entendo nada, não gosto e não quero fazer. Só que eu que ia ter que fazer. Então... É bacana que a gente está no meio da pandemia ainda, né? Vivendo toda essa coisa ainda ruim, e trazer você aqui hoje, que é uma pessoa que viveu muito tempo de eventos, basicamente, né? Tanto a questão de venda de mídia, sim, quanto a própria produção do programa, que dependia de eventos. Hoje a gente está vivendo um momento terrível para esse ramo, né? Sim. E muitas vezes você vê pessoas aí que estão dando de tudo para ajudar a arrecadar, que são as pessoas que estão mais sofrendo, que, por exemplo, no meu caso, que são shows, né? Shows sertanejos, a gente lida com praça, enfim, né? Nós estamos todos parados, né? Como é que você enxerga isso? Você tá vendo alguma luz agora nos próximos meses? Como é que você acha que vai ser essa retomada de eventos? Vai ser só com a máscara ou vai ter uma diminuição muito grande nessa questão de Eu público? acho que vai ser uma diminuição muito grande. Eu acho que vai... Assim, quem estava acostumado a fazer festa para 400 pessoas vai fazer para 80. Né? Casamento de 500 pessoas vai ser 100, 120 pessoas. Isso impacta em salão de beleza, lojas. Afetou uma cadeia muito grande, né? E buffet. E buffet. Os buffets... Fotógrafo, som, o de Rio Preto, Dalila, fechou. Quer dizer, então... O Dalila fechou? Fechou faz tempo já. Faz tempo, foi depois de 3 meses da pandemia. Então, tem muita coisa, assim. Eu acho que a economia também não vai voltar ainda esse ano. Ela vai dar uma aquecidinha, tal, mas não vai. As pessoas, por exemplo, como eu, que quando o governo deu aquela ajuda para pagar o salário, foi durante 7 meses que era previsto, era 6 meses, depois esticaram mais um. Era previsto o fim da pandemia ali. Então eu não dispensei funcionário nenhum, continuei com todos e fui pegando o auxílio do governo para ajudar a pagar o salário, Sim. que ajudava muito, pagava até um pouco mais que a metade. Então eu fiquei 7 meses. Aí parou o auxílio do governo e eu tive a obrigação de dar estabilidade para elas durante 7 meses. Então, como é que eu ia dar uma estabilidade se a pandemia continuou? E você não teve... Piorou ainda, porque terminou em dezembro isso, até piorou depois. E como é que você faz? Então, fica difícil, você já está passando assim, você está conseguindo só manter. Isso se você tivesse um pouco de reservinha também. Sim. Então, você estava conseguindo manter o funcionário. Aí termina a ajuda do governo. E você tem que ainda mantê-la 7 meses pagando o salário na pandemia, foi difícil. Se eu não tivesse uma reserva, eu não teria conseguido. Só que a reserva vai embora. Com certeza. Tá certo? Então, juntando tudo isso e a minha idade sugestiva de 69, eu resolvi ficar mais manso um pouco, ficar com o programa, com as lives. A semana que vem já vai ter um piano itinerante, aquele que eu coloco o piano em cima do caminhão e saio tocando Legal. pelas ruas. Ideia muito né? boa. Então... Que é uma coisa espetacular, porque a gente que vive no meio dos eventos, da música e tal, para nós é comum você ver um músico tocando. Não é comum você ver um cara tocando um piano ali e tal. Tem muita gente que nunca viu um piano de perto Sim. e alguém tocando um piano. E o Paulinho Baop tem um jeito muito peculiar de tocar o piano, porque ele... eu não sei explicar porque eu não toco nada, né? Mas é diferente, é dedilhado, como é que fala? Porque você escorrega. Eu nunca vi ninguém tocar igual você, Paulinho. Conta isso pra gente. Você falou que nunca estudou música. Né? Você aprendeu que jeito? Quando a família do meu pai, eles
tem um ouvido muito bom. Então, umas primas do meu pai, quando a gente ia visitar, que antigamente tinha essas coisas, tinha o quê? 12, 13, 14 anos, aí elas sentavam no... O árabe gosta muito de festa. Sim. Então, se encontra, todo mundo é primo, né? Então, primo? Primo. Então, eles tocavam bastante e tal. E um final de semana, meu pai recebeu lá em casa a visita de um primo dele que estava morando em Sales e tal, veio com o filho. O filho dele devia ter uns 19, 20 anos. E eu e meu irmão, eu tinha uns 13, 14, e meu irmão uns 12. Deitado no chão, lá no carpete, esse rapaz senta no piano e toca. Eu falei pro meu irmão, Du, esse cara deve ter um monte de namorada. Eu vou tocar piano também. Aí que eu comecei a me interessar, comecei a brincar. Minha mãe tentou me colocar. Passei por 4 ou 5 professoras, mas durou um mês, assim. Ela falou, não adianta. Ele vê onde eu começo, aí ele tira de ouvido o resto. Aí a última foi uma prima do meu pai, que era professora, dona Munira Bawab. Ela, sabendo disso, ela falou, eu não vou te ensinar música, eu vou educar o seu ouvido. Então, eu ficava de costas, ela tocava uma nota e eu tinha que adivinhar que nota que era aquela. Se era o dó, o ré, o mi, o fá, enfim. Aí eu fiquei uns 3 meses com a Munira e depois foi. Aí em São Paulo, quando eu fui para São Paulo para estudar, eu tocava num restaurante francês ali na Amaral Gurgel para jantar de graça durante a semana. Aí ele me dava o jantar e um troquinho. Eu tocava lá 2 horas por noite. O que ele me pagava, eu gastava nas boates, ou de tango, ou de zona mesmo, tal. Gastava nas boates no final de semana. Então, eu não usava o meu salário. Eu ganhava Era pra farra. Ali. Era o dinheiro da farra. Então, eu tocava piano, e aí você vai pegando gosto pela coisa cada vez mais. Já fui chamado para tocar no casamento de uma amiga, tudo, e esqueci de ir na igreja, só para você ter uma ideia. Esqueci. É uma amiga que mora aqui em Catanduva, que estava em São Paulo, uma grande amiga. Se você perguntar para ela, ela vai falar. Ela vai falar aquele... A Vera Manieso, não tenho que... Eu esqueci de tocar no casamento dela, né? A gente era meio doido na época, tal, não tinha muita preocupação. Sem dúvida, uma personalidade de Catanduva muito interessante, né? Muito. Ele vai saber responder aquela pergunta que nós fizemos na entrevista com o Bertin, porque ele falou que ele gastava o dinheiro nas boates ou até na zona mesmo, né? Você sabe quanto está custando uma Skol Beats na zona? É que nós estamos desatualizados. Meu Deus, não sei. Eu não vou em zona também. Eu não sei. Eu sou solteiro, eu fico bebo em casa, uísque. né? Eu não sei, eu bebo uísque. Esse é o Fechando o Bar. Esse é o Fechando o Bar com Paulinho Bawab. Eu confesso que eu tenho... Quem não conhece Paulinho Bawab, e quando eu tive a ideia de trazê-lo aqui, falei para os meninos, eles na hora, pô, bacana demais. Pedi para o Jaime o seu contato para poder fazer o convite. Falei, pô, será que vai rolar e tal? E o Paulinho me atendeu com uma educação e com um carinho tão grande que eu preciso te agradecer publicamente por ter abraçado esse convite de maneira tão pronta. E nós ficamos muito satisfeitos de estar aqui. É gostoso a gente estar sempre conversando. Nessa pandemia você não tem porra de lugar nenhum para ir, então quando aparece uma brecha, podia ser até o Chain aqui que eu teria ido, né? A gente agradece, viu? Mas é uma coisa assim, eu acho interessante, eu acho legal a gente saber um pouquinho mais da história de Catanduva, trocar conhecimento. Eu estou aprendendo, estou vendo algumas coisas com vocês estão vendo algumas coisas comigo. Eu acho legal esse tipo de coisa. E é bacana porque cada convidado que teve aqui contou um pouco da história de Catanduva. Sim. Então, o nosso objetivo está sendo alcançado. Interessante que as coisas que cada um conta vão se encontrando. Né? É verdade. Isso é muito bacana. Isso me traz uma coisa que é muito, muito bacana, que é Catanduva tem muita gente boa, que tem muita coisa legal para falar.
tem muita gente especial mesmo, diferenciada em Catanduva. E a gente conversou com o Bertin, que é um cara que está há 49 anos no rádio. Nós conversamos com o Eduardo Zerbinati, que é um menino que começou... que tem 30 e poucos anos de idade, já viveu um monte de coisa. Estamos falando com Paulinho Bauab, que é de uma época que muita coisa acontecia. Glamurosa, uma época glamurosa. Eu queria ter vivido nessa época de Casablanca, de Manhattan e tal, porque Catanduva era uma coisa que eu sinto falta é das bandas de baile que acabaram. Por exemplo, você tinha Arley e sua orquestra. Então você é dessa época que viveu tudo. Marajoara, o Vilmar. As bandas eram... todos. Sincopados, que inclusive o Rubinho era então, essa dá uma saudade sem ter vivido isso, entendeu? Sabe? Porque você vê as fotos, vê as festas que eles tocavam, as bandas... O povo elegante demais. Então, sabe? é por isso que as lives que eu faço, elas são só esse estilo de música que eu toco no piano. É live de piano. Né? Eu toco mais do que falo. Às vezes eu inverto um pouco, mas eu tento me corrigir. Mas eu toco esse estilo de música, porque são as músicas que eu escutava na época que eu era moleque. Minha mãe colocava, meu pai também sempre, os dois foram muito musicais. Então eu ficava lá tocando o LP e a gente brincando, então aquilo vai entrando. A gente estava comentando outro dia aqui que esse tipo de coisa não se vê mais, porque até os lugares estão acabando. Sim. Obviamente. Você pega uma cidade que teve um clube como Higienópolis e vê o clube fechado hoje. Lá tocavam grandes bandas de baile, né? A gente brincou outro dia, o Grupo Nós, que fazia grandes shows. Então dá saudade disso, sabe? Mas você tem um exemplo. O shopping de Catanduva comprou um piano de cauda que a gente que achou para eles e tal. Aquele piano está parado faz mais de 10 anos, coberto no meio do shopping ali. É um pecado. Gente... Você andou tocando ele lá? Toquei. O primeiro ano eu toquei, mas depois... Eles resolveram, pararam. Aí tá uma lona em cima desse piano, sabe? Tem alguns lugares que você vê que tem um instrumento. Eu me virei muito assim. Eu sempre ganhei cruzeiro de navio de um grande amigo, o Cacá Jacomino, porque eu ia gravar os cruzeiros e tal. E eu sempre tomei uísque de graça, tocando piano. Eu já tinha uma amiga que sempre viajava comigo, cada vez uma. Eu falava, olha... Pede pro cara lá, fala que você tem um amigo que toca piano, se ele deixa dar uma canja. Ali onde tem o piano bar do navio e tal. Aí eu subia lá para dar uma canja, aí eu pedi um uísque e tal, ele marcava, aí eu ia lá, sentava, abria o piano e começava a tocar. Aí as pessoas saíam do teatro e viam que tinha uma música, paravam para sentar. Aí eu percebia e nisso o consumo do bar também aumentava, né? Aí eu percebia que já dava meio lotado, eu fazia sinal que ia levantar, fechava a tampa do piano, aí eu fazia assim. Tá aí, Então a gente, assim, eu já toquei piano no Egito, nos hotéis que a gente ia, em Marrocos e tal. Eu gosto, entendeu? Então é uma coisa assim que você faz. Esse piano itinerante aí, eu tive essa ideia porque quando a gente era bem jovem, eu tinha uns 18 anos, o meu tio tinha fazenda, o meu primo pegou o caminhão, nós colocamos um piano, mas era um piano de armário, colocamos em cima do caminhão, ele tocava violino e nós saímos fazendo serenata na cidade. Tá certo que não pegamos ninguém, porque era mais para os pais do que para as meninas, né, que gostavam mais das músicas. Aí eu tive a ideia de fazer isso aqui, mas com piano de cauda. Sim. Falei, eu vou fazer e vou sair tocando piano na cidade. E compartilhei isso, aí teve 2.000 compartilhamentos quando eu soltei nas redes sociais. Aí me ligou um cara da Itália, de Verona, e falou tudo, eu entendi metade, mas foi o suficiente. Para perguntar se tinha que chamar um técnico para colocar o piano em cima, se tinha que desmontar, se desafim. Aí conversamos tudo, ele falou que ele queria fazer. Aí ele fez em Verona e me mandou o vídeo. Putz, que legal. Então foi super legal. Teve um cara de São Bernardo do Campo, uma moça de Londrina, todos eles me ligaram e fizeram na cidade deles. Então foi legal para você ver que a ideia vingou, né? Aí eu fiz 3 o ano passado, perto do Dia das Mães, perto do Dia dos Pais e perto do Natal. Agora eu vou fazer quinta-feira que vem,
que é dia 6, é perto do Dia das Mães, em homenagem às mães. E toda vez que eu faço, eu paro ali no edifício Patriani e faço uma serenata para minha mãe, que ela mora ali no primeiro andar. Ela está com 93 anos, então não sai mais. Aí eu paro, toco as músicas que ela gosta, as valsas e tal, e a gente vai aí para a noite. Que bacana. Isso é legal. Paulinho, a gente já está terminando, só para a gente finalizar. Você pode dizer no alto dos seus, dos seus 69 anos, muito bem vividos. Paulinho viveu uns 300 anos dentro desses 69 aí. Eu acho que é por aí. Né? Muitas. E você pode dizer que você dedicou a sua vida a fazer tudo que você gosta, porque Foi. tudo, viajar, Você tocar curtiu piano, pra caramba. Já ganhei muito, já perdi tudo, gastei tudo. Quer dizer, perdi não, eu gastei. Tem gente que economiza, hoje está mais tranquilo, eu não. Eu ganhava, eu gastava, eu viajava. Então, hoje, assim, se me acontecer alguma coisa, você me vê no caixão de cara fechada, pede, por favor, para abrir um sorrisinho, assim, porque eu vivi a minha vida. Hoje, se eu for para o saco, eu vou tranquilo, porque eu vivi a minha vida. Valeu a pena. Valeu a pena. Então, pode me colocar um sorrisinho e colocar uma música ao vivo, se der. Entendeu? Esse é o Paulinho Esse é o Bauab. Paulinho Bauab. Personalidade que eu acredito que poucas pessoas fora do meio onde você está mais inserido, eu, por exemplo, não conhecia tantas histórias e todo esse lado bem-humorado, piadista. Enfim, é um cara que a gente ficaria horas aqui conversando. Agradeço muito por você ter Isso, quem agradece aceito. sou eu, a oportunidade de estar aqui com vocês. A gente já se conhece há muito tempo. Foi muito bom estar aqui. Eu acho que a ideia de vocês é sensacional, é fantástica. Tem um dos bastidores ali que não fala porra nenhuma, só fica olhando e dando risada. Ali, Não, né? ele fala depois. Ele fala depois no grupo de WhatsApp. E quem paga a conta aqui? Então, aí ele fala assim, porque vocês sentem e toma chopp, quem trabalha sou eu. Ele fala, essa tá parada, certo, assim. Fernando Mas fala Godoy. para ele vir falar ao vivo e a cores. Então. Né? Fala pra ele ficar bonito igual a gente, né? Paulinho, gostaria de agradecer você também, tá? Prazer mesmo. Até porque é legal essa troca de experiências, né? Sim, eu acho. Eu tô começando agora na comunicação, o Cristiano já tem uma bagagem enorme, você então é professor de todos aqui. Então, muito obrigado, viu? Muito obrigado vocês, muito obrigado pela atenção, pelos elogios, né? Aí depois vocês cortam a parte que não prestar aí, né? Não, que esse fala um vai monte de 100%. besteira. Mas quem agradece sou eu. Em primeiro lugar, porque eu tive onde ir hoje, que eu não tinha porra nenhuma para fazer. E outra que foi legal o papo aqui, foi bem gostoso mesmo. Muito obrigado. Então vamos lá, podemos fechar o bar? Fechando o bar. Fechou! Beleza. Parabéns, meninos. Obrigado.